Mas eu estou vendo estupefato e converso com várias pessoas pelo Brasil. Um vereador ser cassado por um ato político. Vocês estão com a devida vênia rasgando na própria pele, porque estão fazendo aquilo que eles tentaram fazer, que é a criminalização da política. Nós não podemos fazer. Nós temos um menino negro, brilhante, que fala às vezes de uma forma que nós não podemos não concordar, mas essa é a essência da democracia, é não concordar. Agora, caçar, matar politicamente você 10 anos sem poder ser candidato a nada. E veja bem, presidente, que coisa interessante, ele é candidato já lançado a deputado estadual. Se não for cassado, como eu acredito que não será, ficará mais 5 meses somente nessa Câmara. Se for cassado, estará 10 anos fora. É a morte civil. E nós não podemos esquecer, não estou dizendo que é um ato racista, mas nós não podemos esquecer que ele representa, sim, um movimento negro. Ele representa aqueles que sabem a dor de ser negro num país racista, que sabem a dor de ser negro num país que o homem negro é invisível, só aparece nas estatísticas de mortos e de presos. É muito grave o que está acontecendo aqui hoje. Eu vou me permitir ler uma poesia da Noêmia de Souza, uma poeta moçambicana, em homenagem ao Renato, que diz, a poesia chama-se Por quê? Por que é que as acácias de repente floriram flores de sangue? Por que é que as noites já não são calmas e doces? Por que são agora carregadas de eletricidade longas? Por que é que as pessoas negras já não gemem noite afora? Por que é que os negros gritam à luz do dia? É isso, vocês têm que gritar à luz do dia. Nós temos que dar voz aos invisíveis. Hoje me emocionei quando o Renato disse aqui uma coisa: nós brancos, especialmente nós de classe média, média alta, não podemos entender o quão difícil é ser negro nesse país. Nós não podemos permitir, e o Renato disse muito bem, que a gente busque legitimidade, eles, os negros, em nós brancos. Nós temos que estar do lado deles, do lado dessa luta. Não basta ser antirracista, tem que ser absolutamente antirracista, não basta não ser racista. Então, senhores, eu quero dizer uma coisa, eu estou preocupado com o julgamento de hoje, presidente, com todas as vênias. Nós temos um vereador negro que vai estar em setembro com o Papa Francisco, na Itália. Se hoje esse vereador não for cassado, se for arquivado esse processo que é de justiça, nós teremos simplesmente uma visita que talvez não saia sequer no jornal. Mas se esse cidadão for cassado, eu estarei com ele em Roma. Nós vamos levar esse movimento, aí sim diremos que é o racismo. Nós temos que ter a noção da realidade do que vai ser esse julgamento de hoje, da importância. Uma Câmara de Vereadores caçar um vereador por uma acusação última que se chama fazer um ato político. O ato político está aqui, o padre que estava lá no dia representando a igreja. Imagine o que é esse cidadão falando para o Papa: eu já não sou mais vereador. Quando fui convidado a ir falar, eu era vereador, fui cassado. Cassado por quê? Cassado porque entrei numa igreja e fiz um ato político. Olha, para mim a igreja serve para acolher, serve para fazer atos políticos. Não quero discutir o mérito aqui. E eu, principalmente, acho que nós temos que ter tolerância. Há um fato que o Guilherme e o meu querido Abdala falaram daqui da tribuna, que para mim é fundamental. É claro que o processo de cassação, já atuei em vários, de impeachment, é um processo político, Juarez. Você sabe disso melhor do que eu. Tanto é político que não precisa ser fundamentado o voto. É sim e não. Olha a gravidade. Só que no momento, e aí sim eu chamo a grandeza de cada um que está aqui, no momento em que vocês, senhores, vossas excelências, irão votar, vocês deixam por um minuto de ser políticos e são juízes. E são juízes, então não adianta dizer não. Eu acho que nós teríamos que apenas fazer uma pena menor, mas o decreto só permite ou cassação ou não cassação. Ocorre que no momento da votação, os senhores estão colocando uma capa de juiz, e o juiz não pode dar uma pena além daquilo que acha que é merecido.
Essa é uma regra básica do processo penal. É uma regra básica. Fazer justiça, essa Câmara sairá maior se determinar o arquivamento, como sairia maior se reconhecesse a decadência que está claramente representada. Não precisaria dizer se inocentou ou não inocentou. Mas é bom que vá a julgamento hoje. É bom porque nós vamos conhecer a Câmara de Curitiba. O Brasil vai e o mundo vai. Os senhores têm uma responsabilidade enorme. Por que é bom a democracia? Ainda que incomode às vezes os gritos de lá ou de cá, essa é a essência da democracia, a participação popular. Por que é bom ver o Renato aqui, falando de uma forma que me emociona? Porque ele representa, conseguiu se eleger com mais de 5 mil votos, com todas as dificuldades. Ele representa aquilo que talvez seja, espero que seja, o futuro do Brasil. Quando nós brasileiros, teremos que ter o orgulho de sentar ao lado, sim, dar representação às mulheres, aos negros, àqueles que são invisíveis da sociedade. Só assim nós poderemos fazer uma Curitiba melhor. Só assim nós poderemos fazer um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais igual. É óbvio que toda votação política você visa, sim, representar aqueles que te elegeram. Ocorre que no momento em que vossas excelências vão julgar a cassação de um colega por um ato político, é sinceramente espantoso. Nós vamos ter, talvez, pela primeira vez, a Câmara de Vereadores de Curitiba dizendo assim: não, é reconhecidamente a acusação um ato político, mas por um ato político nós vamos caçar um colega. Nós que brigamos tanto tempo contra a criminalização da política. Eu que ocupei a plenária do Supremo várias vezes brigando pela criminalização da política. Nós teríamos aqui o inverso. A criminalização da política sendo feita pelos próprios representantes populares é algo espantoso, com a devida vênia. Eu peço a vossas excelências que façam uma reflexão da importância desse julgamento para Curitiba, para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário vai ser chamado se por acaso for cassado, mas especialmente para a democracia brasileira. Nós vivemos momentos de extrema instabilidade. Um presidente da República que frequentemente tenta quebrar a institucionalidade. Sabe quem é que sustenta a democracia? Hoje, o Poder Judiciário e o Congresso Nacional, através dos representantes populares. Quando eu digo Congresso Nacional, eu digo as câmaras de vereadores pelo Brasil afora e os deputados, evidentemente. Então, eu peço a vossas excelências que olhem para esse processo com um olhar amplo. O mundo poderá estar de olho em Curitiba. Se por acaso for cassado, o Renato vai continuar a fazer as suas incongruências às vezes, falando aquilo que às vezes as pessoas não gostam, e ficará desse tamanho que é, honrando a democracia, e já é muito. Mas se cassado for, nós teremos que levar esse caso para as barras dos tribunais internacionais. Nós teremos que mostrar que um homem negro, que representa a classe negra, que fala extremamente bem, esse homem está sendo hoje tirado por 10 anos da vida política, e isso não é justo. É possível ainda, desta tribuna e com a devida vênia, falar em justiça. O que eu peço é justiça para o Renato. Obrigado.